de manhã não sabia, e aí todo mundo se concentrou aqui e aqui ficou vazio, por um tempo, né? E ficou cheio, né? A câmera pegou. É. Deixa eu fazer umas contas aqui. Tudo? Foi tudo bem, graças a Deus. Saiu. Saiu. Ele saiu para passear, mas eu não sei se ele volta agora pro começo. Não, eu fiquei aqui, né? Mas o intervalo é de 1 hora só. Aí o Carlos compra marmitex. Só que ele avisou depois, aí a gente acabou tomando lanche ao meio-dia, um lanche reforçado, aí nem dá muita vontade. Mas na sua vez vai ter marmitex lá embaixo, se você quiser, em vez de comer aqui. Graças a Deus. Certinho. Tá bom. Obrigado. Vocês acham que precisam uns 2 ventiladores? Não, né? Nossa! Por aqui. Se ficar quente, é aqui, tá? Que liga. Se ficar quente. Bom, vamos começar. Quem chegou tinha que chegar. Ops. Veio. Bom, boa tarde para vocês, boa tarde pessoal da internet que esteja nos assistindo. Hoje tem menos pessoas para ler as passagens, então vou pedir para vocês serem bem ágeis, tá? Para a gente terminar no horário. Não sei se preciso repetir todos os avisos, mas o banheiro feminino lá em cima, o banheiro masculino lá embaixo, tá? Um aviso que eu esqueci de passar para vocês, para o pessoal de manhã, aliás, é que quem fez a inscrição no primeiro módulo precisa fazer novamente para o segundo, para o terceiro, para o quarto, toda vez fazer uma inscrição. Tá? Então, se você não fez no próximo módulo, mesmo fazendo a primeira inscrição lá no início, faça de novo para o terceiro. Tá? Não, tudo bem. É só um aviso realmente geral. Bom, nós vamos falar sobre o reino de Deus, que é o tema desse curso inteiro, né? E na primeira aula do primeiro módulo, o Pedro acabou dando um panorama geral do reino de Deus. Aí ele pegou desde Gênesis até o Apocalipse e foi dando uma visão panorâmica, né? Sem adentrar muito em todos os pontos, mas tentando apresentar o máximo de pontos possíveis. No nosso enfoque hoje, nós vamos dar uma visão de dentro do reino, a visão mais micro possível do reino de Deus.
a visão por dentro mesmo, e não por fora. Tá? Então são esses os tópicos que nós vamos trabalhar hoje. Tá? O pessoal pode enviar por e-mail depois, né? Então não sei se vocês precisam anotar ou não. Quem quiser anotar, pode anotar. Né? Quem não quiser, recebe por e-mail depois. Tá? Então nós vamos ter uma introdução, falar sobre o livre-arbítrio, o mundo perfeito, noções sobre o reino, todos temos um reino, o grande motim, a pessoalidade do reino de Deus, a sinergia do reino de Deus e a maravilhosa vontade de Deus. Esses são os tópicos que vamos trabalhar hoje. Se alguém tiver alguma pergunta, vou pedir para fazer no microfone, que isso não iniba vocês, né? Só porque vai falar no microfone. Pode fazer a pergunta. Qualquer manifestação que você queira fazer, vamos fazer por microfone, até para as pessoas que estão assistindo pela internet poderem ouvir o que você está falando, tá? Mesmo que não possam te ver. Certo. Vamos falar da introdução, então. Essa introdução ela não tem a ver com o nosso tema hoje, mas ela tem a ver com como nós devemos receber as informações, não só nesse curso, mas em toda a nossa vida, né, de busca do conhecimento de Deus. E aí eu tenho aí dois aspectos dessa introdução. O primeiro eu vou chamar de representação. Por quê? Nós estamos falando aqui de reino de Deus. Reino de Deus é um fato. Mesmo que nós, às vezes, não consigamos ver aqui na Terra, ele é um fato celeste, principalmente. Ele é uma realidade celeste. Então, o que nós fazemos aqui é tentar discorrer, tentar nos aproximarmos o máximo possível das definições e da descrição daquele fato. Certo? Então, pode ser que nós, como homens, não consigamos passar exatamente aquilo que o fato é, ou aquela verdade é. Quando isso acontecer e no seu coração não for testificado de que aquilo faz sentido, não for testificado que aquilo é real, é verdade, você pode simplesmente descartar essa abordagem e prosseguir na busca do conhecimento. Todos nós estamos aqui para aprendermos e quando nós não alcançamos aquilo que a gente pretende, a gente pode mudar a abordagem e vai para outra. Não tem problema nenhum. A gente não tem que ficar constrangido porque o nosso irmão falou tal coisa, então deve ser verdade. Não. Tenha um pensamento crítico e, principalmente, peça discernimento para o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai testificar no seu coração se aquilo que você está ouvindo realmente é de Deus ou não. Isso também não quer dizer que se uma verdade que você ouvir aqui, ou alguma coisa que você ouvir, por ser dolorosa, ela não é de Deus. A dor não tem nada a ver com ser ou não ser uma mensagem de Deus, ou ser ou não ser a testificação do Espírito. Às vezes, por doer, a gente percebe que é uma verdade, dói, mas eu preciso ter aquilo para a minha vida. Então, tente ficar aí antenado com o Espírito Santo para realmente poder fazer essa distinção no momento em que a informação vai chegando até você. Tá? Então, isso é representação, mas existe uma verdade real que precisa ser buscada. Tá? O segundo ponto, a gente chama sobre o tesouro sobre o lixo. Imagine você que em determinado lugar a gente tem lá uma montanha de lixo. E sob essa montanha nós tenhamos um tesouro muito grande. Pode ser dinheiro, pode ser alguma coisa que você acha que é um tesouro. Né? Eu vou falar de dinheiro porque é a coisa mais prática, né, que a gente tem, mas imagina que tenha dinheiro lá o suficiente para o seu bisneto não trabalhar mais. Só curtir a vida, estudar, fazer aquilo que você acha que é legal, né, fazer. Imagine que sob esse monte de lixo tem aquele tesouro. Bom, eu falando por mim, provavelmente eu cairia de cabeça naquele lixo, remexeria ele inteiro até encontrar aquele tesouro. Porque ele me é muito caro. Ele é muito bom seria muito bom para mim. Mesmo que eu faça o que eu não quero, que é remexer o lixo. Então, da mesma forma,
você percebendo uma verdade, você percebendo uma informação, você percebendo que aquilo é um tesouro, vá atrás, né? Busque, mesmo que você tenha que fazer o que você não quer fazer, né? Se envolva, procure informação, procura se inteirar. Por quê? Porque tesouro é tesouro, tesouro vale muito para nós. E a gente precisa estar muito atento a isso. Quando alguma coisa tocar no seu coração, anota, depois vai atrás, depois procure, né? E não importa se você já tem um pouco de lixo dentro do coração em relação a algum ensinamento que você recebeu, não tem, né, algum conceito que você tenha, que você acha que precisa dispensar, dispense, né? Faça o que você não quer para poder alcançar a busca desse tesouro, tá? Vale muito a pena isso. Então, são duas coisas que a gente precisa ter em mente. Vou falar sobre o livre-arbítrio. O conceito clássico de livre-arbítrio é a capacidade do homem de escolher entre o bem e o mal. Eu tenho lá duas opções, bem e mal. Escolhi uma delas. Só que para nós, a gente vai modificar um pouquinho esse conceito para fins de estudo mesmo. Nós vamos tratá-lo como a capacidade do homem de escolher entre duas ou mais opções. Sejam elas todas más, sejam elas todas boas, ou sejam elas boas e más. É o fato do homem poder escolher o que ele quer para ele. O livre-arbítrio que Deus nos concedeu, essa capacidade de escolha, foi priorizada tanto na criação do homem quanto na criação do mundo. É prioridade de Deus. O livre-arbítrio foi prioridade na criação. Tá? Por que foi prioridade na criação do homem? Porque Deus, em nenhum momento, Ele interferiu nas escolhas de Adão. Nós não temos muitos exemplos no âmbito do Éden. O exemplo mais divulgado, mais clássico, é aquele da nomeação dos animais. Mas, com certeza, Adão teve outros momentos de escolha. Então, ele podia ir para onde ele queria, ele podia comer todas as árvores, de todos os frutos das árvores do jardim. Ele poderia, imagino eu, fazer diversas coisas sem precisar diretamente de um aval de Deus. Ele tinha esse livre-arbítrio já lá no Éden. Então, usando aí o exemplo clássico, quando ele nomeou os animais, Deus não corrigiu a nomeação. Ele nem disse que haveria uma nomeação mais adequada. Ele simplesmente falou, não, é essa nomeação, você deu, o nome que foi dado, este é o nome do animal. Tá? Então, ele não interferiu, é o primeiro ponto. O segundo ponto é de que Deus não limitou o poder de escolha do homem. Pense numa criança, né? A criança está brincando na sala, acho que ninguém, o Geraldo tem filhos, né? A criança está brincando na sala, você dá uma certa liberdade para a criança vai brincar, vai mexer no brinquedinho, tá, vai correr. Né? Mateus, né? Quem tem netos também pode perceber bem isso. Vai brincar e tal. Mas pode ser que a criança mexa numa coisa que não deve mexer. Aí você provavelmente vai barrar. Não é para mexer aí, não é para mexer nesse vaso, não é para mexer na televisão. Então há um limite. Só que Deus não deu esse limite para o homem, nas possibilidades que o homem tinha. Então a decisão mais importante que o homem poderia ter tomado, ele tomou sem que Deus se interferisse nessa decisão. Qual seria? A de obedecer ou não obedecer, e aí sim causar o afastamento do homem ou não. Então o homem pôde se afastar de Deus sem nenhum problema, sem nenhuma outra burocracia. Então ele ouviu a serpente, né, resolveu fazer o que a serpente estava dizendo, e isso Deus não parou no meio e falou, olha, eu já tinha falado antes, mas agora eu vou falar de novo, se você fizer isso, a casa vai cair. Não. Não houve limites para as decisões do homem. Então, por isso nós dizemos que Deus priorizou na criação do homem.
o homem não tem interferência de Deus na decisão e também não tem limite de Deus nas decisões que ele tomou. Agora, também na criação do mundo nós percebemos que Deus priorizou o livre-arbítrio. Em que sentido? Porque ao mundo foi dado regras fixas. O que é isso? É só um aviso que eu esqueci de dar. É que se eu usar alguma palavra que vocês não conheçam, coisa parecida, pode me interromper, tá? Às vezes escapa uma coisa ou outra, até da minha área, né, de profissão. Então, se você ouvir alguma coisa que você não entende, por favor, interrompa, tá? E pergunte o que é. Então, na criação do mundo, porque o mundo tem regras fixas. O que seria isso? Imagina que ainda lá no âmbito do Éden, Adão resolva tacar uma pedra em um macaco. O macaco encheu o saco de Adão, Adão jogou a pedra no macaco. Pensa no seguinte, que não haverá obstáculos físicos para que o homem execute a vontade dele. Então a pedra que Adão pegou do chão vai percorrer o ar, né, vai causar um impacto no macaco e provavelmente vai machucar o bicho. Não há um obstáculo. Deus poderia ter criado um mundo em que, se a intenção fosse má, o mundo mesmo pudesse ser usado como trava. Imagina que eu quisesse machucar Robson com um cabo de enxada. Pego o cabo de enxada e taco nele. Se Deus quisesse, Ele poderia transformar aquele cabo de enxada numa coisa fofa, por exemplo, um macarrão de piscina. Você vai fazer mal para ele? Não vai não. E transforma lá o cabo de enxada num macarrão de piscina. Ou, se eu xingasse alguém, se eu quisesse insultar alguém, o ar se recusasse a transmitir aquelas ondas sonoras. Não vai xingar não vai chegar nos ouvidos do seu irmão esse mal. Não. Há regras fixas no mundo. E essas regras são perfeitas para que o homem execute a sua vontade. Execute o livre-arbítrio dele. Então, existem regras e essas regras são fixas. O que foge da regra fixa é um milagre. E milagre, pela própria natureza dele, é uma coisa mais rara. É raro. Não pode viver acontecendo milagres, porque aí vai causar uma total insegurança em todo mundo. Tá. Por ter regras fixas, o mundo acaba sendo um território neutro. Por quê? Porque ele pode ser usado tanto para o bem quanto para o mal. Da mesma forma como ele não se altera quando eu tento fazer o mal, ele também não vai se alterar, né, não vai me impedir de fazer o bem. Então, desse ponto de vista, ele é neutro. Certo? Então, vamos lá para o mundo perfeito. Eu acho que essa é a parte mais difícil de que caia no nosso coração, de engolir. Né? Eu tinha feito aquela introduçãozinha, às vezes o que a gente ouve dói. E às vezes para nós é difícil conceber aquela ideia. Porém, isso não é prova de que a ideia está incorreta. Então, para mim é muito difícil falar sobre isso, só que, ao mesmo tempo, eu sinto ser verdade, né? Sinto que é alguma coisa que deve ser aplicado no meu coração, na minha vida. Tá. Quando nós vamos fazer alguma escolha vou usar aí um exemplo da aquisição de um produto ou aquisição de um serviço. Nós, em geral, podemos verificar no ato dessa escolha pelo menos três fatores, que é o nosso objetivo para a aquisição daquilo, o quanto eu posso pagar por aquilo e a capacidade e ferramentas para escolher aquilo que eu vou escolher. Esse último item ele é muito atual, ele é muito contemporâneo. Por quê? Porque a gente vê que nessa era da informação a internet auxilia muito na nossa escolha, porque por muitas coisas a gente não entende, não sabe o que não tem acesso, e pela internet a gente acaba tendo.
Tem gente que faz reserva em hotel sem visitar o hotel. Isso antes era quase impossível, você tinha que ter uma referência. Mas hoje em dia você faz um tour no hotel sem ter ido no hotel. Então a gente tem hoje uma maior variedade de ferramentas e de capacidade para tomar uma decisão. Certo? Então, aí eu consigo chegar a esses 3 pontos em qualquer tipo de escolha que eu tenha que fazer. Agora a gente vai fazer um exercício. Eu preciso da ajuda de vocês para escolher o seguinte artigo, né? Nós temos um objetivo. Qual que é o nosso objetivo? Eu preciso de alguma coisa, de algum meio de transporte para visitar clientes. Eu sou um profissional liberal, preciso visitar clientes e não quero mais fazer isso de ônibus. Quanto que eu posso pagar por isso? Eu recebo hoje mais ou menos 3 salários mínimos por mês. E a capacidade, a ferramenta para escolher, isso vai depender agora do que a gente vai pensar. Pensando no objetivo, qual é o meio de transporte que eu posso utilizar? Qual meio de transporte eu poderia utilizar? Um carro. Poderia comprar um carro, uma moto, uma bicicleta. Um carro não tão novo, porque eu também tenho a limitação de quanto eu posso pagar. E tudo bem, a gente opta pelo carro. O que eu preciso levar em consideração para comprar esse carro? Quais são os fatores que eu poderia utilizar na hora de comprar o carro? O que eu poderia pensar sobre o carro? Ele deveria ser econômico, eu ganho pouco. Econômico, o que você falou, Rob? Oi? O valor, o preço. Se está em bom estado. Se ele é novo, se ele é velho. Como eu vou pagar. Se eu financio, se eu faço um leasing, se eu economizo e compro à vista. Tem vários fatores que eu poderia pensar para a questão desse veículo. Tudo bem. Vamos fazer a mesma coisa nesse segundo exemplo. O objetivo que eu tenho é de uma moradia para casal com filhos pequenos. Esse é o meu objetivo. Eu posso pagar eu recebo atualmente 5 salários mínimos e possuo uma entrada de R$20 mil. Uma entrada boa, hein? Pelo menos para mim é. Uma entrada boa, R$20 mil. Né? O que eu poderia levar em consideração na hora de escolher essa moradia? Localização. Sim. Que tipo de moradia? Um casal com 2 filhos. Um casal 20 filhos já tem que ter 2 quartos. Quantos quartos? Se é uma casa, se é um apartamento. Se é uma chácara. Se tem um espaço para as crianças brincar. Se tem espaço para as crianças. Se é perto. Mãe mesmo vai ficar pensando, se é perto de hospital, de mercado, de escola. Né? Tem... Se é um bairro bom, se há segurança, se é perto da família. Muitos fatores a gente pode pensar. Agora vamos supor o seguinte, deixa eu voltar lá. No meio de transporte. Apesar de ter algumas ferramentas de escolha, eu não tenho todas, eu tenho só uma parte. Agora suponha que eu realmente vou na concessionária e vou lá comprar o veículo. Se eu for sozinho, eu não entendo nada de mecânica. Então pode ser que eu tenha dificuldade de escolher ou posso escolher algum veículo que não seja um veículo bom. Então, suponha que eu tenha lá 50% de chances de comprar um veículo bom e 50% de chances de comprar um veículo ruim. Agora, se eu levasse comigo um mecânico, vocês acham que a possibilidade de eu escolher um veículo melhor é maior ou menor? É maior a possibilidade de escolher. Maior.
Ele entende de coisas que eu não entendo. Tá? Certo. No exemplo posterior, em geral, as pessoas vão lá visitar um imóvel que pretendem comprar, tal. Em geral, vão durante o dia para ver, né, para ver se está tudo certo, se tem pintura, se tem alguma coisa descascando, se tem algum mofo, tal. Está rasgado. Se está rasgado, se está quebrado, se tem alguma coisa errada, tal. Se eu for lá durante o dia, tal, sozinho, eu vou ter uma possibilidade de fazer negócio e de escolher também boa ou ruim. Supõe também que seja 50%. Agora, se eu por acaso começar a fazer algumas outras pesquisas, por exemplo, vou até a casa do vizinho, pergunto como é aquele bairro, vou fazer a visita à noite, vejo se aquela porta de ferro, né, de metal é uma garagem apenas ou se é um barzinho durante a noite, que só abre depois do expediente e aí faz um barulho danado. Então, assim, se eu contar com o auxílio de um morador local, de um vizinho, provavelmente vai crescer a minha possibilidade de fazer um bom negócio, né? Então tá bom. Agora vamos pensar um pouco no nosso tema e do ponto de vista de Deus. Vamos supor que o objetivo de Deus fosse ter o homem redimido ao seu lado. Esse objetivo de Deus é isso que Ele quer. Qual que era o preço que Deus poderia pagar para alcançar esse objetivo? Eu imagino que seja qualquer preço, até porque o que Ele pagou por isso foi a própria vida. Então não imagino um bem mais precioso do que a vida. Ele se sacrificou para ter o homem redimido ao seu lado. E a capacidade que Deus tem de fazer as suas escolhas é ilimitada, porque Ele é perfeitamente sábio, perfeitamente inteligente. Então Ele tem toda a capacidade de fazer as escolhas. Certo. Eu vou ter mais 2 outros exemplos para deixar isso muito claro. Eu usei o exemplo de manhã da Marta, vou continuar usando, acho que não vai ter problema. Imagina que o Samuquinha, filhinho menor do meio. Estou pensando que você falou Marta era da Bíblia. Não. O filho do meio, do Eliel e da Marta, tenha sujado a camiseta com alguma coisa que mancha. Graxa, chocolate. Fiquei até sabendo até que maçã mancha de manhã. Bom, ele sujou lá de chocolate a camiseta dele. E aí a Marta tem um objetivo, que é tornar aquela camiseta branca de novo. O máximo branco possível. Para fazer isso, ela vai até o supermercado escolher um sabão em pó. Ela sabe, olhando lá, ela tem 3 opções, e ela sabe que o sabão da marca A não vai tirar todas as manchas. Ela já viu, ela já tentou uma vez e não deu certo. Né? Ela sabe que não vai dar certo. Então a mancha vai ficar naquele aspecto A. Agora, se ela adquirisse o sabão B, a mancha ia diminuir bastante, mas ainda não ia ficar perfeita, não ia ficar legal. Agora, imagine que exista um sabão lá, um sabão bom mesmo, aquele lá que deixa a roupa branca de verdade, como se fosse nova. E ela sabe que deixa branca, ela já viu isso acontecer. Branquinho. Do ponto de vista do objetivo da Marta, qual é o sabão que ela escolheria? O valor é irrelevante, o valor dava quase na mesma, não ia comprometer orçamento nenhum, ia poder escolher qualquer um deles. Ela escolheria o C, porque é aquele que cumpre o objetivo dela. Faria sentido que a Marta escolhesse o sabão A ou o C ou o B? Não, nenhum sentido. Tá. Se nós fôssemos pensar na criação do mundo, provavelmente nós faríamos algumas modificações do mundo que a gente vive, né? Tal. Só que aí Deus também, quando fez o mundo,
ele tinha algumas opções em mente. Aí eu coloquei só para exemplificar, né? Aquele primeiro ali é Marte. Tá um pouco ruim, né? Parece que não tem muita vida lá. Nós temos o planeta B e o planeta C, só para exemplificar. Quando Deus fez a opção do planeta, da criação do planeta em que Ele ia nos inserir, e aí eu faço só uma observação, o Philip Yancey diz o seguinte, que se Deus não precisasse do mundo para salvar o homem, né, para redimir o homem, Ele não teria criado o mundo. Então o mundo é totalmente necessário para isso. Então suponha que Deus tem o objetivo dele, que é redimir o homem, ter o homem ao seu lado. E aí para isso ele precisa de um mundo, de um planeta. Qual planeta vocês acham que Deus escolheria? O B parece mais... parece que a vida ali poderia permanecer, né? O homem poderia viver naquele local. Agora, se a gente voltar um pouco, da mesma forma que não faz sentido que a Marta escolha um sabão em pó que não cumpra com o objetivo dela, Deus não escolheria uma opção de planeta e de criação que não cumprisse o objetivo dele. Então, desse ponto de vista, o mundo é perfeito. Ele é perfeito para quê? Para cumprir o propósito de Deus, que é ter o homem redimido ao seu lado. Ah, mas tem tanta guerra, tanta fome, tanta destruição, e isso é difícil de pensar e de conceber, principalmente quando o mal chega muito perto de nós. Às vezes vem uma coisa tão ruim que a gente fica pensando, nossa, mas como que pode, né, a gente viver num planeta num mundo desse, num Brasil desse? Só que, se você usar esse raciocínio, esse é o mundo em que o objetivo de Deus vai ser inteiramente cumprido. Ele tinha outras opções, mas nenhuma opção que fosse tão boa quanto essa que nós vivemos hoje. Não parece difícil de engolir isso? Até porque o objetivo de Deus a gente já viu. Né? A gente que deturpa um pouco o objetivo. Mas o objetivo de Deus não é a felicidade. O objetivo de Deus é a redenção. É ter, em um momento da história, o homem de novo no ponto em que ele queria que estivesse. Então esse é o objetivo de Deus. Então o mundo é perfeito para a ação do homem e é perfeito também para cumprir o objetivo que Deus tem para com a humanidade. Por quê? Porque ele é inteiramente bom. Se eu admitisse que Deus não escolheu o melhor planeta, né, o melhor mundo para que o objetivo dele fosse cumprido, se eu admitisse que ele não escolheu o melhor, eu estaria admitindo que ele não é perfeitamente bom. Como uma mãe que lava a roupa da criança para continuar suja. Ou como se eu fosse comprar um veículo e pensaria, eu vou comprar esse aqui que está pior do que o outro, mas tanto faz. Não, eu tenho objetivos. Então Deus teve também um objetivo e Ele utilizou é lógico, Ele sempre utiliza, mas Ele podia contar com toda a sabedoria e todo o discernimento e tudo na sua plenitude para tomar a melhor decisão. Só para ler o slide, né? Imaginar que Deus tinha um meio melhor para cumprir com o seu objetivo, mas não fez, é o mesmo que admitir que Deus não é inteiramente bom. Pois a bondade perfeita jamais pode pôr em questão o fim a ser alcançado. E a sabedoria perfeita não pode pôr em questão os meios apropriados de fazer isso. Então ele é perfeitamente sábio e perfeitamente bom. Ele tomou a melhor opção. Por que essa informação é relevante para nós? Do meu ponto de vista, né, uma coisa muito pessoal, eu às vezes me pego pensando que o mundo parece um grande Titanic, para usar uma analogia aí,
Um grande Titanic que está afundando e eu estou correndo de um lado para o outro, tentando me manter à tona. Então, às vezes eu corro para um lado, às vezes eu corro para outro, né? Se você lembra do filme, é uma correria para todo lado, e aí o barco começa a empinar, e aí você corre para uma ponta, e aí o barco quebra, aí você corre para outra ponta, até que aquilo tudo afunde, como o mundo afunde. Mas pensando do ponto de vista de Deus, eu posso ter muito mais segurança, primeiramente na mente, mas depois que isso desça no nosso coração, né? Muito mais segurança de que eu estou onde Deus quis. Eu estou na criação que Deus planejou, e eu estou na melhor opção que Deus tinha de me fazer de volta estar com Ele, né? na plenitude. Então isso, para nós, pode ser desconfortável, mas, por outro lado, ele retira de nós alguns medos, né? alguns temores, de estarmos num caos verdadeiro e Deus só nos mantém vivos, né? Nada mais do que isso. Tá? A gente vai falar um pouquinho de noções sobre reino. Todo o reino, ele possui pelo menos 3 elementos. Ele possui um soberano, ele possui um território e ele possui um povo. O soberano é aquele que domina, que faz a vontade dele prevalecer. É quem manda no pedaço, né? A pessoa que realmente manda e que faz a vontade ser cumprida. O território é o domínio, é o campo geográfico, né? O espaço geográfico que a vontade daquele soberano é feita, é efetivada. E o povo são aqueles que se submetem ao domínio do soberano. 3 elementos. Nesse ponto a gente pode fazer uma importante pergunta. Deus reina sobre todas as coisas? Quem acha que sim, por favor, se manifeste, levante a mão. Deus reina sobre todas as coisas? Tem 3 pessoas aqui. 90% das pessoas. Quem acha que não? O Robson aqui acha que não. Tá. A resposta está na tela. O sim e o não estão ambos corretos. Difícil ter uma pergunta com 2 respostas corretas. Vamos começar pelo não. Por que o não está correto? Porque Deus, ele preferiu não impor o reinado dele sobre o livre-arbítrio. É como se ele tivesse aberto um espaço para que o homem pudesse ter a sua própria vontade. E sobre esse livre-arbítrio ele não reinou. E ele não reina. Na raça humana, né? Digo da raça humana. Alguém pode se manifestar dizendo que não, ele reina sobre o meu livre-arbítrio. Amém. Mas sobre a raça humana como um todo, ele não reina. Ele não reina sobre o livre-arbítrio do homem. Vamos pegar lá, só para a gente ter um exemplo, Gênesis 4, do 8 ao 10. Eu já vou deixar o microfone com vocês. Para quem quiser me ajudar, às vezes eu vou escolher, tá, gente? Mas eu vou deixar perto de vocês, porque daí vocês podem passar um para o outro, sem precisar eu sair da tela, porque de manhã eu fiquei saindo e levando o microfone, tá? Eu vou ler esse primeiro para dar mais coragem, depois a gente faz com que vocês leiam mais. Bom, vamos lá ler o Gênesis 4, do 8 ao 10.
Disse Caim a seu irmão Abel: vamos ao campo. Estando eles no campo, Caim se levantou contra o seu irmão Abel e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel? Onde está Abel, teu irmão? E ele respondeu: não sei. Acaso sou eu guardador do meu irmão? Disse Deus: que fizeste? O sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Esse é o momento do primeiro homicídio cometido sobre a terra. E nesse momento, a gente usa esse exemplo extremo. Nesse momento, a gente percebe que Deus não reinava sobre o livre-arbítrio de Caim. Dá para falar diferente? Não. Ele não reinava sobre o livre-arbítrio de Caim. E pense no seguinte, que a situação lá, apesar do homem já ter caído, ainda era um pouco diferente do que é hoje. Quando a gente imagina que Deus tenha falado com Caim, provavelmente Deus não falou com Caim no coração. Falou provavelmente como falava com Adão. A voz, né, audível. Perguntou, né, foi direto e perguntou. Então, existia sim uma proximidade ainda, né, dos descendentes de Adão com Deus. Uma proximidade bem diferente, bem diversa daquela que nós temos hoje. Não estou dizendo que era melhor, estou dizendo só que era diferente. Né? Então, Deus não reinava sobre esse livre-arbítrio nesse exemplo, e aí a gente pode ter muitos outros na Bíblia. Ele quis fazer e fez. Essa é a regra, infelizmente. Agora, a gente pode abordar a resposta assim. Sim, Deus reina sobre todas as coisas. Por quê? Porque tudo é de Deus. E aí eu vou pedir para o Tiago ler Mateus 13, do 37 ao 43, no microfone, tá? Por favor. E ele respondeu: o que semeia boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ok. A gente acabou de ler a explicação da parábola do joio e do trigo. Foi Jesus que deu essa explicação. A parábola, que é bem conhecida, trata de um senhor de terra que fez a plantação do trigo nas terras dele. Ele plantou a boa semente. Durante a noite o inimigo veio e plantou uma semente ruim. E aí, após um tempo, começaram a aparecer tanto as plantas boas quanto as plantas ruins. Um empregado percebeu, falou com o senhor da terra tal, e deu a sugestão: vamos arrancar essa planta ruim. O senhor da terra disse: não vamos arrancar, vamos esperar que cresçam, e depois de crescer e depois da ceifa, nós vamos dividir aí o que é árvore boa, o que era árvore ruim. Nessa explicação, Jesus diz quem era o senhor da terra. Não? Quem era o senhor da terra? Deus era o senhor da terra. E ele explica o que era a terra. O que era a terra? O mundo. Então, quem é o dono do mundo? Deus. Se uma planta boa ou ruim cresce na propriedade de Deus, cresce por opção dele, por permissão de Deus.
Então, nós podemos responder que sim, ele reina sobre tudo, porque tudo é dele. E apesar do homem não estar inserido, o livre-arbítrio não está inserido nesse reino, tudo o que suporta, o que possibilita a vida desse ser humano é de Deus. Então ele reina sobre todas as coisas, e também do ponto de vista do livre-arbítrio, não reina sobre o livre-arbítrio. Então a gente pode responder a mesma pergunta com duas respostas. Certo. Nós vamos para o tópico de que todos temos um reino. Se nós partimos do princípio lá das informações que nós recebemos anteriormente, nós percebemos que Deus se autolimitou, ele abriu um espaço na criação para que o homem pudesse tomar fazer suas opções e suas escolhas. Então, ele abriu um espaço, e nesse espaço, esse espaço nós vamos chamar de reino dos homens, porque é ali que o homem reina, é ali que ele exercita a vontade dele, nesse espaço criado por Deus para isso mesmo. E aí surge a questão, todos temos, não é uma questão na realidade, né? Mas todos temos um reino? Eu vou passar um videozinho só para a gente exemplificar isso daí. Não é esse daqui, não. Ele está em espanhol, mas o som realmente não importa para aquilo que a gente pretende. Se alguém estiver dormindo, coisa parecida, pode levantar, tá, gente? Passear um pouco, tem bastante espaço. No, tú al otro lado, tú aquí. A ver, que te ayudo. Aquí, vamos a hacer unas fotos. Lo que pasa es que el fotógrafo se ha retrasado. Yo me voy a ir a buscar al fotógrafo y luego os hacemos las fotos. Mientras tanto vosotros podéis ir merendando, ¿vale? Yo me voy y vengo en 5 minutos. 5. Vale. Vale. A ver, cuando yo me vaya, contad hasta 3. 1, 2, 3. ¿Qué? Ahora no. ¿Es este o este? Este. Y vamos a hacer magia. Do vídeo. O que a gente percebe nesse vídeo? Ele é um vídeo sobre a fome, né? Sobre produção e fome. No início, eu só vou explicar para vocês, para não ficarem muito curiosos. Aparentemente, ela combinou que ia tirar foto das crianças, e aí ela inventou que o fotógrafo ainda não tinha chegado, deixou as crianças naquela sala e pediu para que essas crianças contassem até 3, depois estampassem lá as bandejas. E aí aconteceu aquilo que vocês viram. Do ponto de vista de reino, do ponto de vista mais micro possível, o que a gente pode aprender com esse vídeo? De que todos temos um reino. Então, se a gente olhasse o reino com aqueles elementos, a gente podia concluir que, por exemplo, aquele sanduíche daquelas crianças era o reino daquela criança. Era aquilo que era uma coisa que a criança poderia dispor da maneira que ela bem entendesse.
todo o homem ele tem um reino. Todo homem. E esse reino pode ser amplo, como uma nação. Às vezes tem, principalmente não é principalmente, mas nos Estados Unidos tinham alguns presidentes que falavam mesmo que eram cristãos e que acreditavam em Deus e tal. Isso se acreditavam ou não, ou se cumpriam ou não, é uma outra coisa. Mas um cristão pode comandar uma nação inteira, num cargo de poder. Pode comandar uma família inteira. Pode comandar uma pessoa só, assim, pode ter como reino uma família pequena. Mas ele pode ir diminuindo esse reino até o mínimo. Mas esse mínimo todo mundo tem. E o que é esse mínimo? Qual que é o último reduto, a menor partícula de reino que um homem pode ter? Ele mesmo, é o coração. E é tão próximo e tão micro isso que até tem pessoas que não têm controle sobre o próprio corpo, por exemplo. Tem pessoas que são paralíticas, que não podem dispor do corpo. Mas coração todos têm. Todo mundo tem. Então todo homem possui um reino. E é esse ponto de partida para essa abordagem. Dani, você poderia ler o Provérbios 4, 23, por favor? Sobretudo, o que dever guardar, guarde o coração, porque ele provém a fonte de vida. A fonte de vida, né? Algumas traduções têm as saídas da vida. O coração é o centro de controle. É o centro de tudo que ocorre no homem, né? O homem controla todas as suas ações, toma todas as suas decisões nesse centro de controle que é o coração. Por isso que nesse versículo de Provérbios se diz que se deve guardar sobretudo o coração. E o coração, ele é o menor de todos os redutos, a menor de todas as partículas do reino, de um reino, né, do reino humano. E é a única partícula que realmente importa. A gente vai ver à frente que nenhuma outra coisa é mais importante do que o coração. O reino e o coração. O reino como coração. O grande motim. Bom, Deus acabou dando para o homem o livre-arbítrio, permitiu que o homem existisse, permitiu que ele habitasse a terra. Só que a gente consegue observar os claros elementos de um grande motim que o homem fez contra o domínio de Deus, contra o reino de Deus. Então a gente tem aí aqueles elementos de reino, um soberano, território e povo, e aí a gente tem duas abordagens que a gente chama de macro e micro, né? O macro seria aquela abordagem um pouco mais distante para você ver o entorno, para você ver a coisa com uma visão mais panorâmica. E o micro, uma visão muito mais pontual. Numa visão macro, nós podemos perceber que o soberano desse reino humano agora é o homem. Ele se tem como próprio soberano. O território que o homem tem para o seu reino é o mundo. E o povo são os outros homens. Começou a existir entre os homens essa necessidade de se dominar, de homem dominar sobre homem, que até então não existia. Então ele criou mecanismos sociais, econômicos, políticos, para dominar sobre os semelhantes. E aí, olhando mais de perto, no micro, a gente percebe que o soberano se transformou no eu,
na própria vontade. O território do homem é o coração também, porque ele acredita agora que o coração dele pertence a ele e ninguém mais. E o povo, nesse sentido mais micro, são os bens, aquilo que ele pode dispor. Então, houve esse grande motim. Porém, esse motim, esse reino dos homens, aliás, ele é totalmente precário. Precário, ele não se sustenta, ele é meia boca, esse reino dos homens. E quando a gente fala isso, a gente vai descrever por que ele é precário com essas passagens aí. Só que nesse 2 Samuel, é 1 Samuel, tá? Eu modifiquei o slide, mas acabei não salvando. É 1 Samuel 8, do 5 ao 22. Mateus 21, do 33 ao 40. Salmo 89, 11. E Salmo 139, do 14 ao 16. Eu vou pedir para a Rosane ler a primeira passagem, 1 Samuel 8, do 5 ao 22, por favor. Do 5 ao 22. Disseram-lhe: estás velho e teus filhos não andam nos teus caminhos. Constitui-nos agora um rei sobre nós, para que nos governe como tem todas as nações. Porém essa palavra não agradou a Samuel, quando disseram: dá-nos um rei, para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. E o Senhor lhe disse: ouve a voz do povo em tudo o que te dizem, pois não rejeitaram a ti, mas a mim, para que eu não reine sobre eles. Conforme todas as obras que fizeram desde o dia em que os tirei do Egito até o dia de hoje, pois a mim me deixaram e a outros deuses serviram, assim também o fazem a ti. Agora ouve a sua voz. Porém, protesta-lhes solenemente e declara-lhes qual será o direito do rei que houver de reinar sobre eles. Referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pedia um rei. Disse-lhes: este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Tomará os vossos filhos e os empregará no serviço dos seus carros e como seus cavaleiros, para que corra diante deles. Alguns porá por chefes de 1000 e chefes de 50, para lavrarem os seus campos, fazerem as suas colheitas e fabricarem as suas armas de guerra e os petrechos de seus carros. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará o melhor das vossas terras, das vossas vinhas, dos vossos olivais e os dará aos seus servos. As vossas sementes e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus oficiais e aos seus servos. Também os vossos servos, as vossas servas, os vossos melhores jovens, os vossos jumentos tomará, e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vós lhe sereis por servos. Então, naquele dia, clamareis por causa do vosso rei, que houverdes escolhido. Mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém, o povo não quis ouvir a voz de Samuel. Disseram: não, mas haverá rei sobre nós, para que sejamos como todas as outras nações. O nosso rei nos governará, sairá diante de nós e fará as nossas guerras. Ouvindo Samuel todas as palavras do povo, repetiu-as perante o Senhor. Disse o Senhor a Samuel: dá ouvidos à sua voz, constitui-lhes rei. Então Samuel disse aos filhos de Israel: volte cada um para a sua cidade. Obrigado. Essa passagem é uma passagem bastante dramática. A gente pode ler ela meio sem muita noção, mas era extremamente dramático aquele momento. Porque o povo ele estava rejeitando o reino de Deus sobre eles e querendo que o homem reinasse sobre eles. E aí Deus discorre sobre quais são as consequências dessa opção. O rei vai usar os seus jovens, as suas esposas, as suas filhas, né? Vai haver um sistema de soberania em que você não vai fazer mais o que você gostaria, mas você vai ter que cumprir alguns deveres para com seu rei e assim por diante.
E mesmo ouvindo tudo isso, o povo disse que não, queremos um rei. Então, quando ele estipula que o homem seja rei, isso está totalmente contrário àquilo que é a vontade de Deus. E o que é contrário à vontade de Deus, ele tem prazo de validade. Deus não permitirá que essas coisas permaneçam por muito mais tempo. E o reino dos homens é precário nesse ponto por conta disso. Ele já parte de uma premissa errada e ele tem um prazo de validade que resultará depois na sua extinção. Tiago, você pode ler Mateus 21, 33 a 40, por favor? E o Robson já pega Salmo 89, 11. Atentai noutra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu nela um lugar, edificou-lhe uma torre e arrendou a outros lavradores. Depois ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número e trataram-nos da mesma sorte. E por último enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Ok, obrigado. Robson vai ler agora o Salmo 89, 11. Teus são os céus, tua a terra, o mundo e a sua plenitude, tu o fundastes. Ok. Pode deixar. Na primeira passagem a gente vê um senhor de terra que trabalha sobre a sua terra, né, arruma tudo direitinho, arruma a sebe, tá? E arrenda essa propriedade para alguns trabalhadores. Esses trabalhadores não são proprietários das terras, eles são arrendatários. Eles receberam aquilo emprestado para que eles pudessem trabalhar, e aí com o fruto que surgisse daquele trabalho ia ser dividido entre o proprietário e eles. Então, essa parábola deixa bastante claro que Deus, assim como a parábola anterior, que Deus é o dono da terra. Ele é o dono do mundo. Ele só permite que as coisas aconteçam nessa terra, que é dele. Da mesma forma, o Salmo diz que tudo foi feito por Deus. E é dele. Então o mundo é de Deus. Não há como o reino dos homens prevalecer num território que não é dele. É precário. Ele também tem essa data de validade. Não vai ser permitido para o homem desenvolver esse reino numa coisa que não é dele. Então também nesse ponto está fadado ao fracasso o reino dos homens. Por último, vamos ler Salmo 139, do 14 a 16. Deixa que eu leio esse daí. Do 14 ao 16.
Eu te louvo, porque de um modo terrível e maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, quando fui entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe, todos os dias que foram ordenados para mim. No teu livro foram escritos quando nenhum deles havia ainda. Esse salmo é maravilhoso. Também é um dos preferidos das grávidas, né? Porque daí elas vão imaginando, né, que Deus está formando dentro delas, né, o filho esperado. Mas aí esses versículos eles deixam bastante claro o cuidado que Deus teve ao criar cada um de nós. Ele diz que ainda quando a gente não tinha forma, Deus já nos olhava. A nossa vida já estava escrita no livro dele, antes mesmo de nós existirmos, de nós sermos concebidos. Então, Deus ele demonstrou todo o carinho, todo o amor nessa criação. Então, é correto nós imaginarmos que essa criação de Deus, feita à imagem de Deus e feita com todo o cuidado, seja submetida a alguma outra coisa que não Deus? É correto permitir que essa criação de Deus seja submetida, por exemplo, aos outros homens? Seja objeto de domínio de outros homens? Para praticarem todos aqueles trabalhos que um rei exige do seu servo? Não é possível também que Deus permita por muito mais tempo esse domínio de homem sobre homem. Então, qualquer aspecto que nós analisemos, o reino dos homens, esse reino dos homens, ele está com um tempo determinado para acabar. Não é possível permanecer. Eu não sei se eu faço um intervalo agora. Acho que não. É? A gente vai fazer um intervalo rápido de 15 minutos para o pessoal ir no banheiro, e também vai ter um cafezinho leve, tá, para nós. 15 minutos, aí depois desse intervalo vai ter um café mais reforçado para a gente ir aí até as 9h30. Tá bom? Então tá bom. Até daqui a pouquinho.